Ora, então, boa tarde a quem nos acompanha em casa através do Louros Fórum, esta ferramenta de comunicação entre os eleitos e a população. E hoje vou falar dos contratos interadministrativos. Tem sido debatido, inclusive tivemos o último debate acerca dos contratos interadministrativos com a presença de todos os partidos e acho que ficou claro que temos todos uma visão muito diferente daquela que é uma ferramenta política, onde neste aspecto a posição é transversal, ou seja, que é uma ferramenta política interessante e de boa gestão no princípio da descentralização de competências, que nada tem a ver com a lei da descentralização, mas da descentralização de competências e de dar uma maior proximidade às juntas de freguesia na resolução dos problemas. Mas existem vários pontos que eu acho que é importante a população perceber. Ficou claro, em relação ao último debate, num primeiro ponto, que o Departamento de Aprovisionamentos da Câmara, ao que parece, tem mais dificuldade do que os das juntas de freguesia a fazer uma melhor gestão daquelas que são as aquisições, porque dizem os senhores presidentes de junta que conseguem melhores preços do que a Câmara Municipal, o que para mim não faz grande sentido, porque a Câmara Municipal, gerindo uma área maior, comprando por quantidade, supostamente teria capacidade para negociar melhores preços. Mas depois existe aqui uma posição política em relação a tudo isto. E a posição política passa por, tal como eu já falei noutros fóruns, e creio que também aqui no Louros Fórum, falámos da situação de estes contratos interadministrativos serem maioritariamente usados para uma negociação entre partidos para poder viabilizar o orçamento municipal. Estamos, no entanto, numa fase em que era importante, e visto que existem as comissões da Assembleia Municipal, afetas a diversas áreas de intervenção da Câmara Municipal, era importante que estes contratos interadministrativos, assim que são estudados, que começam a ser elaborados, que passassem, a exemplo do que acontece em Lisboa, que passassem pelas comissões e tivessem um parecer daquelas que são as comissões afetas às áreas onde vão ser feitas as intervenções através dos contratos interadministrativos. O que é que eu quero dizer com isto? Os contratos têm chegado à Assembleia Municipal com meia dúzia de dias de antecedência e algumas das vezes para votarmos 4, 5, 6, 8 contratos interadministrativos no mesmo dia. Com o espaço temporal que é dado aos deputados para analisar o documento e depois tomar a votação, o único princípio que poderemos aceitar que seja válido para os deputados votarem é o princípio de resolução do problema junto da população, porque ninguém consegue analisar os contratos a tempo e horas, porque são enviados precisamos urgentemente de tomar esta decisão, é importante para a população e por isso vamos votá-la. Na última Assembleia Municipal tivemos uma situação inclusive que o ponto foi colocado, também com a minha aceitação, mas foi colocado à última da hora em Assembleia Municipal. Eu pedi para os trabalhos serem interrompidos durante 5 a 10 minutos para analisarmos o documento, mas de qualquer forma em 5 a 10 minutos, quando tem plantas, quando tem projetos de arquitetura, quando tem pareceres jurídicos e técnicos afetos ao contrato interadministrativo, é impensável nós votarmos em consciência e de forma responsável aquilo que se passa nos contratos interadministrativos. Portanto, partindo do princípio que os contratos interadministrativos são uma ferramenta importante da Câmara Municipal descentralizar nas juntas de freguesia algumas competências de forma a que possam fazer algumas obras de interesse direto para a população, onde estamos todos de acordo que sim senhora é uma ferramenta muito importante. No entanto, vamos votar isto em consciência, porque nós temos aqui situações que alguns dos contratos interadministrativos são referentes a obras que já foram até executadas, ou seja, obras que foram executadas e que só depois vêm à Assembleia Municipal para pedir a validação do contrato por uma questão meramente formal e jurídica, e eu considero que estes contratos, a exemplo do que já se passa em Lisboa, devem passar pelas comissões. As comissões, apesar do seu parecer não ser um parecer vinculativo, pelo menos dariam uma maior democracia à análise do documento, de nós podermos analisar o documento, opinar sobre o documento, esclarecer todas as dúvidas atempadamente e não sermos confrontados com uma posição de se os senhores agora chumbarem isto, isso significa que não vamos ter o parque infantil não sei onde, se os senhores chumbarem isto não vamos ter a rotunda não sei do quê, se os senhores chumbarem isto, ou seja, é sempre colocada entre a espada e a parede de já a população quer isto, já comunicámos à população e os senhores agora não podem chumbar. Portanto, os
contratos interadministrativos são uma ferramenta importante, mas os contratos interadministrativos têm que ser mais transparentes, têm que ser colocados nas comissões, mesmo que o seu parecer, repetindo, não seja vinculativo, mas pelo menos que exista um debate, uma discussão e que todos os partidos e todos os deputados estejam cientes da ferramenta que estão a votar. Caso contrário, é uma falta de respeito tremenda para com todos os partidos que não estão na esfera governativa dentro do município, serem apanhados à última da hora com contratos que acabam por interferir com o erário público, mexem no dinheiro das pessoas e nós temos que votar ou sim ou não, e se os senhores votam ou não, estão a criar um problema à população e é sempre colocado em cima do joelho para nós tomarmos uma decisão. Por isso, aproveitando o Louros Fórum, que é um debate sobre aquilo que se passa na Assembleia Municipal, considero, e em janeiro, quando existir a nova reunião de conferência de líderes, vou propor ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal que este assunto seja debatido entre os partidos e que os partidos ponderem enviar primeiro estes documentos às comissões de trabalho e não em cima do joelho, para não voltar a acontecer como já aconteceu aqui no passado. Esta última Assembleia tivemos um contrato interadministrativo, que teve que entrar à última da hora para ser votado porque era de extrema importância para a população, não tivemos tempo para o analisar, foram 10 minutos de um calhamaço, passa a expressão, cheio de documentos técnicos que nós não tivemos capacidade para o analisar, e já tivemos situações no passado em que, como referi, já tivemos 8, 9, 10 contratos interadministrativos a ser despachados numa única Assembleia, e se for apenas para colocar a mão no ar, eu, a partir do próximo ano, todos estes contratos que sejam colocados entre a espada e a parede, eu irei abster-me porque não tenho competência técnica para poder analisar em cima do joelho nenhum documento.